Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, gente, estou aproveitando aqui esse tempinho parada no trânsito para aproveitando esse engarrafamento para gravar um vídeo para vocês, com base numa pergunta que eu recebi de uma pessoa bem aflita, e eu acho que é de interesse comum a resposta que eu vou passar. Gente, uma coisa importante esclarecer com vocês é o seguinte: quando se entra na justiça requerendo a guarda de um filho, o juiz defere essa guarda. Então, com relação a uma parte, é deferida a guarda, se torna guardião dessa criança, e com relação à outra, é fixado o pensionamento, é arbitrado o valor de pensão mensal que tem que ser paga para o guardião a fim de sustentar a criança. Ocorre, porém, que na pergunta enviada, a pessoa, por questão de necessidade, e parece que a criança também preferiu ficar com o pai, apesar dela ter a guarda judicial, ela permitiu que a criança fosse morar com o pai. O pai, por sua vez, uma vez obtendo a guarda de fato da criança, começou a fazer determinadas exigências com relação a essa mãe no que tange o pagamento de pensão alimentícia. Então, começou a exigir determinado percentual que a mãe, com muita dificuldade, começou a pagar em razão de ser uma pessoa com poucos recursos. Só que a situação chegou num tal ponto que a mãe está tendo dificuldades de cumprir o pagamento das pensões solicitadas por esse pai, tendo em vista que o pai mora numa outra comarca, bem longe de onde está a mãe. A mãe tem todo um gasto para poder fazer essas visitas, visitar essa criança, e quando eventualmente ela não consegue ir, o pai quer que esses gastos que ela deveria ter para pagar passagem e tudo mais de ônibus seja revertido em favor da criança. E ela pede conselho com relação ao caso. Então, explicando, eu fiz um resumo para vocês da situação que me foi proposta, e eu vou começar dizendo assim, gente. Em primeiro lugar, é muito difícil para a gente que não conhece o processo, que não conhece a decisão judicial que determinou a guarda em favor dessa mãe. É muito complicado a gente dizer, olha, você faça isso, você faça aquilo. Não conheço o processo que deu origem à decisão judicial dando a guarda para ela, e não conheço a situação como um todo, né? Então fica muito complicado a gente dar uma resposta para a pessoa onde a gente se responsabiliza pelo que a gente fala. Isso não é possível. Mas o que eu posso dizer em linhas gerais e que sirva para essa pessoa que perguntou e para as demais pessoas que se encontrem nessa situação? Gente, a partir do momento que a pessoa recebeu a guarda, o certo é que ela mantenha essa guarda da criança. É uma situação muito complicada a pessoa que tem essa responsabilidade transferir essa guarda para uma outra pessoa. Por quê? Porque várias coisas podem acontecer e judicialmente a responsabilidade da criança, pela guarda dessa criança, é para quem o juiz determinou. Se a pessoa vai e faz uma troca, né, aí começa a se ver numa situação que essa inscrita está agora. Onde o outro se acha no direito de começar a fazer exigências. E faz exigências porque sabe que está errado, que a guarda deveria estar com ela e na verdade foi feita essa troca. Então, em linhas gerais, quando eu não tenho condição de permanecer com a criança, ou porque eu não posso, ou porque eu não quero, ou porque a criança prefere ficar com a outra parte, e às vezes a mãe não quer negar, não quer contrariar a vontade daquela criança, daquele filho, o que é certo eu fazer? Eu procurar um advogado ou procurar a defensoria pública de onde eu moro e fazer a alteração dessa guarda, né? Aí é alterada a guarda em favor daquela pessoa que está com a criança e vai ser determinada a pensão alimentícia de acordo com as posses da outra parte, tá certo? Então, se está havendo esse tipo de situação, onde a pessoa está sendo até constrangida, segundo palavras dela,
é porque a outra pessoa está sentindo à vontade para se comportar dessa maneira. A partir do momento que houver uma mudança, uma alteração dessa guarda em favor da outra parte, o juiz vai arbitrar o pensionamento de acordo com as posses dessa mãe e com as necessidades da criança, não com a vontade do pai, tá certo? Então, gente, é importante que vocês saibam que as decisões judiciais têm que ser cumpridas, é coisa séria ficar fazendo acordo aí entre as partes sem que haja mudança de decisão judicial, sem que haja alteração da guarda, a fim de evitar situações como essas e coisas até piores, né? Porque quando a gente fala em guarda, a gente fala toda uma responsabilidade que se tem com relação a esse menor. E responsabilidade total, né? Então é bom que se tome cuidado, tá? Então, para você, só para finalizar, para você que me perguntou, embora eu já tenha respondido, mas assim, é preciso constituir um advogado ou ir na defensoria pública, e o correto é providenciar a alteração dessa guarda, tá? Isso é o correto. Se vai te interessar fazer isso ou não, em razão de consequências, aí já é outro departamento. Mas o que a gente explica aqui é de acordo com o que é legal e o que é correto fazer a fim de se evitar dor de cabeça. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido a mensagem, que a informação tenha sido importante, e compartilhem aí com as demais pessoas que têm problema parecido, que pode ajudar, tá bom? Até mais, um abraço!